Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E começando ali a nossa live de hoje, não é o dia típico, mas foi uma semana totalmente atípica aqui dentro de questões imobiliárias e urbanísticas com Débora de Castro da Rocha e hoje a participação especial do Claudinei Daniel Gomes, nosso querido Ney, né, que está aqui conosco. E olha, gente, eu tenho que compartilhar com vocês que os bastidores são sensacionais. A gente se diverte muito, vocês não têm noção. Então, o Inloco, além de transmitir informações e compartilhar experiências, tem um lado assim de amizade, tem um lado de, sabe, de alegria que é contagiante. Então, nós não se preocupem, não tem nenhuma forma, né, e nenhuma intenção de pararmos de fazermos isso, muito ao contrário, nós estamos trabalhando para ampliar, para trazer novidades, temos muitas novidades a partir do mês de agosto. Portanto, pessoal do Inloco, aguardem que nós vamos ter bastante coisa legal para comemorarmos aí mais um aniversário do Inloco. Então, a gente vai estar falando com vocês a partir do mês de agosto a respeito disso. Mas hoje, Débora, minha amiga querida, vem aqui novamente transbordar aí as suas informações no ramo imobiliário e urbanístico. Débora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga, por estar por aqui. Imagina, minha amiga, eu que agradeço, né, mais uma vez estando aqui, né, na presença de vocês, do Ney, né, sua, né, especialmente, né, que é a idealizadora, a mentora, né, enfim, traz toda semana aí essas novidades, seja da área do direito, de inúmeras outras áreas aí, que só agrega na vida de inúmeras pessoas, né, compartilhando essas inúmeras experiências e com a nossa área também não é diferente, nessa oportunidade imensa que a gente tem de poder divulgar um pouquinho do que é a área imobiliária, do que é a área urbanística, dos temas afins também, né, que como você sabe, as áreas imobiliária e urbanística se relacionam, se interrelacionam, né, e com tantas outras aí, direito tributário, direito ambiental, né, enfim, até direito criminal, muitas vezes aí acontece. Então, a gente tem essa ênfase muito grande, justamente porque, como a gente sempre diz, é um jargão que eu tenho adotado, né? A minha missão também é aproximá-los cada vez mais do direito imobiliário urbanístico. Então, dentro das colunas que a gente tem, e das manifestações, artigos, enfim, textos que nós produzimos, a gente sempre tenta levar aquilo que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, aquilo que é importante, notícias, legislações, casos práticos, ou seja, a gente gosta de aprimorar, né? Melhorar um pouquinho aquilo que já existe, conseguir fazer você que está aí nos vendo, que nos acompanha semanalmente, entender a sistemática, como que se operacionaliza de fato o direito imobiliário, né? A gente percebe por aí que muita gente fala, mas não fala nada, né? Ou fala conceito básico que não te leva a lugar nenhum, né? O direito imobiliário. O direito imobiliário é muito complexo. Então, a gente precisa entender como que é essa aplicação. Então, por isso que eu falo, a missão da gente é tentar fazer com que aqueles que nos acompanham consigam perceber de fato qual é a aplicação, onde que eu consigo ver aquela lei, como que acontece na prática, né? Então, por exemplo, o tema de hoje, né, minha amiga, que é o registro como condição essencial à transferência do imóvel. Quem já não ouviu falar, por exemplo, daquele velho e bom ditado, quem não registra não é dono? Então, todo mundo fala, quem não registra não é dono, né? Veja lá o artigo, veja não sei o quê, né? 1245, enfim, 1227 do Código Civil são expressos ao falar, mas, na prática, quem não é do direito, por exemplo, não vai saber exatamente o que é isso, o que é o registro, o que é a matrícula, o que é a escritura, o que é o contrato, o instrumento particular de compra e venda. Então, pensando nessas situações, é que a gente procura trazer isso de uma forma muito mais abrangente, até, digamos assim, explicar nas minúcias, porque eu mesma me deparo em muitas situações com pessoas que não sabem a diferença entre uma escritura e um registro. Elas acham que
tendo uma escritura, já equivale a um registro, que não é. Então, por isso a importância da gente dizer aqui, para quem nos acompanha, seja ele um colega da área, seja ele, claro que o colega já tem familiaridade, já conhece o Código Civil, já leu a lei, mesmo que não seja da área imobiliária, já tem essa distinção em mente, mas para quem não é, quem não sabe, quem não está nessa prática, não entende muitas vezes que ele precisa, no momento da aquisição do imóvel, naquele momento que ele vai lá, que ele assina um contrato particular, ou quando ele vai lá junto ao tabelião e faz a lavratura de uma escritura pública, não basta esse instrumento para que ele seja proprietário desse imóvel. A propriedade ela é muito mais ampla do que isso. Você pode ser qualquer coisa, menos proprietário enquanto você não registrar. Você pode ser um comodatário, você pode ser um locatário, você pode ser um posseiro, né? Então, porque daí, claro, tem as particularidades, outros contratos, né, que nem vai ser aqui objeto da nossa conversa. Mas fato é que, em se tratando de celebração pura e simplesmente de um contrato, eu não consigo dizer que eu sou o proprietário, nem você que está aí nos ouvindo pode dizer ou se intitular proprietário de um imóvel. Então, o que é a propriedade? A propriedade é aquele ato que que vai dizer para você de fato que você se torna titular do bem quando você transfere, ou seja, você se vai no cartório de imóveis, no cartório de registro de imóveis, comparece até lá, leva o seu documento, o seu título, seja ele contrato, instrumento particular ou uma escritura, e você registra. A partir do registro, você pode dizer que você tem propriedade. Antes disso, você não pode dizer que você tem propriedade. Mais do que isso, você está correndo o risco nesse momento, porque você é só posseiro. Posseiro, como digo, a posse, ela é um direito que ele é opaco. Então, eu não consigo efetivamente saber se aquela pessoa que está ali, ela é um posseiro, se ela é um proprietário. Então, os direitos reais, de forma real, eles são opacos. Então, diante dessa situação, quem tem a titularidade do bem, de fato, estará resguardado. Isso eu posso até dizer, por exemplo, na situação em que você, de fato, vai ser questionado lá numa ação de uso capião ou de uma servidão administrativa, onde você vai ter que, de fato, comprovar quem tem a titularidade daquele bem, como que você vai discutir, por exemplo, em ações específicas, se você não é titular daquele direito, por exemplo, de propriedade. Então, essa é a questão, sem contar que, se você não registra o imóvel, digamos que aquela pessoa que vendeu para você, ela tinha uma ação judicial que poderia levá-la à insolvência, ou seja, a perda de todos os seus bens, e, eventualmente, esse bem que ela vendeu para você, sobre esse bem recai uma penhora, por exemplo, mas esse bem ainda não foi transferido para você. Você perde o bem, porque não está ali no seu domínio, ele não é seu, então você não pode, claro, você vai ter subterfúgios legais ali para poder até se utilizar deles eventualmente num processo, né, embargos lá de terceiros, se for o caso, mas fato é que você vai ter dificuldades, né, nesse sentido. Especialmente porque dentro do direito imobiliário, dentro da propriedade, dentro da posse e dentro do registro, dentro da verbação, nós temos essas questões todas aí que são, digamos, importantes e que nem sempre são de conhecimento das pessoas que estão nesse tráfego jurídico, né? Porque eu tenho também possibilidades dentro do direito registral, e por isso aqui também vale ressaltar que quando eu falo do direito imobiliário, muitas vezes até me questiono, né? Porque a nossa coluna é direito imobiliário, direito urbanístico. O direito registral é tão importante quanto, mas como ele se conecta de uma forma tão, assim, digamos assim, importante com o direito imobiliário, eu nem consigo muito dizer assim, direito imobiliário, registral e urbanístico, porque não tem como você fazer direito imobiliário sem estar conectado com o direito registral.
Então, quando a gente fala do direito registral, às vezes até eu penso, puxa vida, né? Tem essa questão porque o direito registral ele é imenso, ele se abre de uma forma, ele tem um leque imenso dentro dele de questões para serem discutidas. Se a gente parar para pensar e até para fazer temas, a gente não consegue esgotar, minha amiga, de tanta coisa que tem para falar dentro do registro. Eu mesma, como professora da área do direito registral, eu não consigo esgotar no módulo tudo que eu teria para ministrar, porque é muito conteúdo, são muitas questões que estão ali imbricadas, de fato, dentro do direito imobiliário, se comunicam totalmente, que é o caso aqui agora. Né? Nesse caso do registro, você vai falar justamente do cartório de registro, do procedimento registral, de tudo que acontece lá quando você leva o seu título a registro, da possibilidade que existe também diante, por exemplo, de uma promessa de compra e venda ou de um compromisso de compra e venda serem eventualmente levados à averbação, e isso até também tem algumas discussões doutrinárias, que se fosse para a gente colocar aqui também, a gente deveria, né, discutir, né, enfim, de forma muito pormenorizada até para fazer se entender, mas fato é que você tem possibilidades de resguardar e dar publicidade aos atos dentro do cartório, seja você ainda não está efetivamente registrando aquele bem, transferindo para a sua titularidade, mas você pode estar averbando a partir de um instrumento particular, de uma promessa de compra e venda, aqueles imóveis na planta, por exemplo, você adquire através inicialmente de uma promessa de compra e venda, você vai averba esse instrumento particular, que é um contrato de gaveta, você averba lá no registro e você consegue publicizar este ato, este negócio jurídico, a fim de prevenir, né, até o seu direito, inclusive em relação a terceiros, ele se torna oponível em relação a terceiros, ou seja, você vai prevenir, fazer com que aquele direito seu, aquela expectativa de direito de propriedade, seja então resguardada a partir da averbação, que não se confunde com o registro. Tá? Então, o registro ele é muito mais abrangente, porque ele vai te dar a propriedade daquele bem, ou seja, o registro, o bem, eu transfiro aquela titularidade para mim, diferente, por exemplo, de um ato lá no qual você vai simplesmente externar que você tem uma promessa, que é uma promessa de compra e venda, né, uma expectativa futura que você cria a partir daquele momento, que você celebra aquela promessa e você averba, ou seja, você publiciza, que é um dos princípios, inclusive, do direito registral, o princípio da publicidade. Então, você dá publicidade para os atos registrais. Por isso que o nosso registro também, ele muito embora possa ser altamente questionado por inúmeras pessoas, né, seja pelo excesso de rigorismo, de exigências, ele é assim porque nós temos um sistema de direito realmente pautado, é um sistema de registro de direitos, então é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da França, onde você é um mero depósito de documentos, você vai lá e simplesmente entrega o documento, ninguém vai analisar, não tem efetivamente aquela análise do registrador que vai se ater a todos os detalhes daquele documento para ver se ele se presta ou não ali ao registro, né? Então, assim, no Brasil nós temos, de certa forma, um direito que acaba sendo bastante resguardado, que é o direito de propriedade, pelo cartório, porque ele vai ali cumprir efetivamente o seu papel nessa satisfação e nessa entrega desses direitos, porque ele exige que, de fato, todos os requisitos constantes sejam preenchidos, ou seja, eu preciso preencher ali todos os requisitos dos princípios da legalidade, da continuidade, da disponibilidade, enfim, da concentração que agora nós temos a partir da Lei 3.097/2015. Então, são vários aspectos que devem ser efetivamente cumpridos pelo apresentante daquele título, a fim de que ele possa, de fato, vir a ser
registrado. Daí porque o registrador, né, ele acaba te devolvendo muitas vezes aquele título com exigências, com notas, dizendo, olha, você vai ter que complementar isso aqui, está faltando tal informação, isso aqui não está correto, está faltando um dado, o documento não está batendo, porque ele justamente faz essa análise sistemática, essa análise dentro da legalidade, porque ele não pode permitir que seja inscrito qualquer documento à margem daquela matrícula ou que seja efetivamente registrado, se contiver qualquer erro, qualquer imprecisão, porque isso vai prejudicar o direito de terceiro. Então, nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu para o nosso registro. Eu sou fã do nosso registro de imóveis, apesar de falarem o que for, ainda mais agora que ele está indo para um novo momento, o registro eletrônico está aí, a gente vai ter um novo cenário daqui a um tempo, né? Espero que isso se alastre pelo Brasil afora, porque a partir do registro, muitos direitos em vários aspectos vão ser efetivamente assegurados, porque a gente vai conseguir encontrar bem onde for, porque vai estar tudo num sistema único, com matrículas sendo encadeadas dentro daquele sistema a partir do momento que elas forem, a elas forem sendo atribuídas numerações únicas. Então, a gente vai ter um novo momento, um novo cenário com bem menos burocracia, já está acontecendo, né? Bem menos burocracia, bem mais possibilidades, o advogado vai se desgastar bem menos, a parte também, né? Mas, claro que a gente sempre tem que cuidar, e o nosso aspecto aqui, do nosso artigo, inclusive foi publicado hoje no Paraná Portal, é justamente sobre essa situação, minha amiga, que enseja aí o devido cuidado por parte daquele que, enfim, adquire essa propriedade, esse bem, que é o bem da vida para nós. Por isso a gente gosta tanto do direito imobiliário aqui, a gente discute tanto, porque, né, para muitas áreas do direito, cada um tem a sua especificidade, mas para nós aqui, a gente defende o bem da vida da pessoa, que é o imóvel, o sonho dela, a casa própria dela, enfim. Então, isso é importante, né? Muitas pessoas às vezes não sabem, porque realmente elas desconhecem que o fato delas não levarem a registro não as torna proprietárias. Elas imaginam que o contrato vai dar segurança jurídica, mas não dá. O contrato, ele só é ali interpartes, ele não é erga omnes, que é aquilo que a gente fala, tem que se expandir, tem que ser oponível a todos, né? O contrato interpartes, ele tanto é que ele é um instrumento particular. A escritura, ela é feita pelo notário, ela tem fé pública, mas enquanto não for registrada, ela também não vai se prestar à finalidade dela. Ou seja, a única diferença, basicamente, da escritura e do instrumento particular é o valor. Em tese, porque você tem até 30 salários mínimos, você faz por instrumento particular, e mais que 30 você faz por escritura, isso de acordo com o artigo 108 do Código Civil. Mas, muitas vezes, né, e a informalidade, ela é, enfim, enorme no nosso país, a gente sabe disso, por razões óbvias, diferenças, enfim, até mesmo por questões de valores, e a gente sabe, né, o valor de um registro, os tributos, né, o próprio ITBI, aqui, por exemplo, Curitiba 2,7, mas existem também outros ali, né, custas que vão incidir também. Então, a gente sabe que é um processo oneroso, mas a mais oneroso seria a perda desse bem, né? Então, sempre vale a pena a gente refletir, minha amiga, sobre esses aspectos. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas falando, especialmente sobre princípios, legislação, Constituição Federal, que fala do registro, dos registradores, obrigações, responsabilidades e afins, mas o nosso tempo também é limitado, né? A gente também aí tem o Ney para fazer as ponderações dele, minha amiga, mas eu acho que eu já deixei o meu recado aí para todos, e como a gente sempre fala, né? A gente está por aí, sempre tendo os nossos vídeos, nossas lives, falando cada dia de um assunto diferente, não vai faltar oportunidade para a gente poder descer as minúcias aí desse assunto que é tão maravilhoso aí e é tão caro para mim, tá bom? Obrigada mais uma vez. Muito legal, Débora, como sempre, né? Trazendo aquelas informações preciosas. E é muito importante, eu sei que o Ney tem a parte dele aqui também, né, para nos presentear, mas me fez lembrar da importância desses registros, da importância de se ter ali as informações detalhadas. Claro que a partir do momento que eu transfiro efetivamente, né, aquela posse, a propriedade, não só a posse, como diz a Débora,
de um determinado imóvel, eu me apresento para a sociedade como proprietária daquele imóvel. Isso é importante, mas aqueles detalhes ali dos contratos e tudo mais que devem ser registrados bem importantes, e me fez lembrar, inclusive, um dos meus afazeres de hoje à noite, para ver a importância. Um cliente meu, quem me conhece sabe, eu advogo na área constitucional trabalhista. Então, o cliente ele queria saber a respeito de algumas trabalhistas que constam penhoras em alguns registros, né, de imóveis. Então, eles pegaram a certidão atualizada, né, desses registros, começar a analisar melhor, ver o que consta ali, tamanha a importância. Não é mesmo, Ney? Exatamente. Bom, primeiramente, aí, se até me permitirem, né, iniciar aí com os agradecimentos até a professora Débora aí pelo impulsionamento profissional, né, os novos conhecimentos aí que estamos sempre colocando aí à frente, né, e também aí ao Inloco, a doutora Janaína, né, pela abertura, também através do Paraná Portal aí, que é um instrumento de divulgação importante aqui para o nosso estado, né, então eu só tenho que agradecer no primeiro momento, né, mas, se me permitirem também, de uma maneira macro, né, trazendo a fala da professora Débora, que ponderou, né, bastante sobre as formas de registro, tanto da elaboração até do contrato, a função social que traz o contrato, né, também a escritura, a importância da lavratura, da escritura, né, para a partir daí ter o quê? Né? A questão da matrícula, né? Porque a matrícula ali é uma certidão, né? De nascimento do imóvel, porque ali nessa certidão ela trará toda a informação desde do primeiro proprietário, né? A transferência do imóvel para o segundo e sucessivamente, né? Então, até se permitirem também que tratamos desses assuntos de regularização de imóveis. Nós já falamos também em outras lives, em outros artigos, sobre a questão também do que é a REURB-S, do que é a REURB-E, né? Que traz aí todo um viés aí de regularização fundiária urbana, né? Que trata aí da lei federal, a 13.465, sancionada em 2017, que tudo isso traz o quê? Né? O que já é previsto na nossa Constituição. Então, nós sempre trazemos o quê? A priori, a nossa Constituição, né? Que traz toda essa dignidade, né, da pessoa humana, que traz toda essa parte da função social, né, que é o direito à moradia, previsto no artigo 5º, né? E então tudo isso reflete, né, também na educação, na saúde, né, na alimentação. Então, a propriedade, né, que é como um dos direitos reais aí, que trata-se dos bens móveis e imóveis, né? Então, trazer essas informações à baila para a sociedade é de extrema importância, né, para a nossa profissão, porque a nossa profissão, a função é essa, é de informar, de orientar, né, e de alertar. Então, desde do princípio, que é o contrato de compra e venda, e ele já traz essa parte aí da declaração de vontade entre as partes, né, declaração de vontades entre as partes, e através disso, né, nós temos que sempre observar, não basta só o contrato, porque o contrato ele só diz ali as vontades das partes, né? Mas para se chegar aí até a questão da matrícula, que é o importante, né? Que diz que você é proprietário daquele bem, tem todo aí um viés, né? Das certidões, como a doutora Janaína citou, do levantamento de certidões anteriores, né? Realmente os cartórios fazem um trabalho importantíssimo. Os cartórios eles sempre atendem da melhor forma possível, né? A todo cidadão, os profissionais da área, né? Até a gente aproveita para parabenizá-los, todos os profissionais da área, né? Então, além dessa questão também de trazer a função social, colocar em pauta a questão da regularização
é muito importante para os brasileiros. Por quê? Porque existem muitos imóveis ainda que estão de uma forma irregular, né? E que precisam dessas regularizações, né? De estar em dia com essa regularização. Por quê? Porque isso vai garantir ao proprietário, além da moradia, evitar aí uma possível perda deste imóvel, né? Então isso reflete, porque geralmente, né, não sei se de repente é a nível cultural, enfim, as pessoas elas vão deixando isso para depois, vão deixando para depois, né? Porque muitos já colocam o empecilho econômico. Só que há outras maneiras, né, de que você possa, de repente, pagar a questão das certidões, dos cartórios, né, os trabalhos que são necessários, porque e toda essa questão aí da viabilidade de análise documental, né, evita problemas futuros, até aí de partilha de inventário, né, você não consegue fazer aí tratar de inventários se o imóvel está irregular. Então, até a questão que muitas casas acabam acontecendo na criação da família, a família, no aumento da família, começa a se aumentar também o que? Os cômodos das casas, né? E aí as pessoas elas vão aumentando ali a sua moradia, né? Então a casa ela fica com uma averbação desatualizada e a matrícula ela acaba não tendo, como dizer assim, ela não está atualizada conforme a atualidade ali do imóvel, que contém mais 2 ou 3 cômodos, né? Então é necessário sim também fazer toda essa averbação mediante a prefeitura e mediante aos cartórios, né? Para evitar problemas futuros, né? Então é necessário sim a família ter essa ideia, né? Da regularização do imóvel. E também, até em outras como nós sempre tratamos essa questão aí de imóveis, né, de regularização de imóveis, né, até devo ou não, muitas vezes as pessoas até acabam perguntando, vou comprar imóvel de poceiro? Devo comprar de imóveis de poceiro? Né, porque hoje, claro, nós sabemos que é muito caro hoje um imóvel, né, não, acredito que não só aqui no nosso país, né, mas no modo geral, aí, em qualquer outro local, é caro mesmo, né? Então, muitas vezes fala assim, vou pagar menos, né? Através ali comprando por alguém que já está numa regularidade, que é esse negocial aí de comprar de terceiros de uma maneira irregular através dos posteiros, né? Até trouxemos aí também uma outra situação aí que trata-se aí da grilagem, né? De terras que também são necessárias as regularizações, né? Então, tudo isso traz o quê? A situação econômica, né? Não só do cidadão brasileiro, mas de toda uma população, tá? Então, isso até os governantes eles sempre trazem as medidas provisórias, né? Dessas regularizações, que é importante também qualquer cidadão que seja aqui no nosso país, qualquer cidadão possa também acompanhar, né, essas medidas, porque essas medidas, uma hora, ela irá prevalecer ali ao cidadão, né? Então, por isso é necessário essa observância, ou tratar através de um profissional, né, de como está o teu imóvel. Então, principalmente essa questão, né, da averbação do imóvel, e que muitos acabam deixando até de regularizar o seu imóvel, né? Essa situação de, vamos deixar para depois. Então, isso acaba refletindo aí problemas futuros, né? Então, para evitar tudo isso, não basta só ter ali o contrato de compra e venda, né? Não basta só ter também ali a planta que realizou, que iniciou-se com 4 cômodos, que seja, né? Então, fez uma reforma na residência, aumentou a sua residência, é necessário tratar desse registro quanto antes. Comprou um imóvel, ou está comprando um imóvel, adquirindo um bem, porque é o teu bem real, é a tua garantia de uma vida, né? Então,
é o teu lar, é o local onde sempre retornamos, é o local que trabalhamos o dia inteiro e retornamos para o nosso lar. Então, por isso a importância. E todos querem o quê? Um imóvel. Todos querem uma propriedade, né? Então, além do governo, do poder público, o poder público, ele acaba até fazendo o teu papel, né? De dar essa possibilidade da dignidade da pessoa, né? Do direito à propriedade. E cabe a nós também, né? Utilizar-se dos meios jurídicos, legais, para poder regularizar. Então, até esses aí são até as considerações, né? As ponderações aí que gostaríamos de colocar na live de hoje, desse ponto que trata-se dessa regularização de imóveis, né? Então, aí nós agradecemos aí imensamente aí a quem até nos acompanha, a quem está sempre aí conosco, né? Então, em qualquer situação que possa surgir, a vir, né, tanto para perguntas, né? Estamos aí à disposição de todos. Muito bem, nossa, sempre é muito salutar, é muito importante realmente essas informações, porque veja, nós estamos falando de situações que, se não previamente instruídas com os registros, né, com as menções, fazendo com todas as informações importantes de cada imóvel, pode gerar realmente uma complicação, e digo assim, não é só a complicação de ter que buscar um profissional para defesa, buscar se defender e tudo mais, mas também a demora, né? E o pior, Débora e Ney, me fez lembrar agora também, quando a pessoa não, vocês sabem mais do que eu, porque atuam nessa área, não é raro de acontecer da pessoa, os herdeiros só descobrirem tudo isso depois, né? Uhum. E Exatamente. aí o negócio está complicado, porque às vezes podem ter, né, pode se atestar ou se averbar ali naquela escritura algumas pendências tributárias, trabalhistas, né, de outras pessoas requerendo, e aí a complicação se torna efetivamente pública, né, Débora? Exato. Se puder até, desculpa, se só puder também pautar também essa deixa, e que fica até mais oneroso. Até quando, né, quando a família descobre como é que está a propriedade, só depois. Exatamente. Onera-se muito. E tem a questão também de que as pessoas acham, depois que às vezes falece lá o pai, a mãe, aí agora nós vamos fazer um inventário, mas o inventário, né? Você tem uma posse, né? Você não tem, teu pai tinha uma posse, não era uma propriedade, né? Então, tudo isso que implica, sabe? Essas questões todas as pessoas às vezes não têm, né? E como eu digo, não é por maldade, não é porque realmente é confusão. É o que né, professor? Ela acha, não, mas meu pai comprou, ele pagou, ele tinha um contrato, mas o contrato não diz nada, ele só diz que teve uma aliança entre as partes, isso não garante o direito de propriedade, não significa nem de longe a propriedade, ele tem uma posse, né? Então, a posse, ela pode ser regularizada, e é até bom que se fale também, digamos que esse título não seja passível, né, de registro, pode haver ali, eventualmente, um pedido de usucapião, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, também comporta, né, claro que daí a gente entra em outro aspecto do direito imobiliário, que é o preenchimento dos requisitos, né? Aí tem as usucapiões específicas, vai ter que preencher requisito, quanto tempo que está lá, enfim, né? Daí tem a soma de posse, enfim, tem os requisitos, né? Ânimo de dono, posse mansa, pacífica, ininterrupta, né? Pelo prazo prescricional daí de cada usucapião específica. Mas fato é que, se chegar nesse ponto de querer registrar e não conseguir, com o contrato que se tem, então é fato que pode ser feito aí a usucapião, né? Se servir do usucapião para tentar regularizar e ter declarado em seu favor aquela, então, usucapião pelo juiz. E, claro, mediante essa declaração, por obviedade, não deixar de cumprir o seu dever de registrá-la perante ao cartório de registro de imóveis para que seja efetivamente proprietário ali, como foi declarado na usucapião. Veja só quantas situações, Débora e Ney, podem ser evitadas, né, com o simples procedimento de averbação, de registro, né, de deixar realmente
público essa situação de preferência da propriedade ou posse mesmo, né? Exatamente, porque isso também reflete aonde? Ao meio ambiente, né? Exatamente. Porque um local irregular, ele também reflete no solo, reflete nas águas que utilizamos, reflete até no desmatamento aí irregular e ilegal, né? Então, também reflete muito, tanto no direito imobiliário, no mercado imobiliário, também reflete no urbanismo, né? E também, e principalmente, que é uma preocupação grande aí, que é de proteção, né, do meio ambiente, que traz também a questão que envolve outras situações, né, professora, que trata-se da gleba, lei de parcelamento de solo, enfim, né, que aí são outros assuntos que também já trouxemos, que também tratam-se de regularizações. Isso, também. Quando você fala de forma macro, né, ali vai para o REURB. Exato. Exatamente. E a quem não acompanhou as últimas lives aqui, em questões imobiliárias e urbanísticas, é só acessar no YouTube, que nós temos todos os vídeos na playlist, então você pode ir ali acompanhando também. Mas, Ney, eu sei que a tua participação, toda a tua participação, envolve, né, um grande finale, e eu vou deixar para você, então, o pensamento ou a frase do dia. O pensamento da life, né, do dia. Então, podemos ir de Holmes hoje? Opa! Do filósofo Holmes, que diz o seguinte, que onde amamos, né, é o nosso lar. Lar é os pés que podemos deixar, né? Então, não há lugar melhor do que o nosso lar mesmo. Né? Então, vamos cuidar daquilo que nos pertence, que é o nosso lar. Muito bem, Ney Daniel sempre finalizando aqui quando participa, questões imobiliárias e urbanísticas. Quero agradecer a Débora, amiga querida, de todas as semanas, mas não só aqui do In Loco, de todas as horas também, né? Ney se fala, o Ney acompanha a gente há muito tempo, né, lá no Sinap também. Quero deixar um abraço para o doutor Victor Hugo, toda a diretoria, todos os integrantes do Sinap, do qual nós fazemos parte também, e deixar registrado um carinho grande do In Loco pelo Sinap. E acompanhem na próxima semana, pessoal. Não percam e não percam as novidades que nós vamos ter aqui. Agradecimento especial também para o Paraná Portal, que sempre nos concede, né, o espaço para publicarmos os nossos artigos. E aqui em especial, de autoria da Débora, do Ney, né, do Edilson também, né, tá aqui junto com vocês. Então, um beijo bem grande, esperamos a todos na próxima semana. Beijão, pessoal, até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, pessoal, até mais.